Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é digno, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é verdadeiro, Deus é bom. Vamos agradecer a Deus aí pelo milagre de abrir os olhos? Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite. Gratidão, meu Deus. Obrigado por o Senhor ter cuidado de mim, da minha família e de todos que estão no canal do Adoradores Jesus. Deus é fiel. Obrigado, Pai soberano. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando até o fim de nossos dias aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Entre com muita alegria no seu coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Seja bem-vindo com muita alegria. Eu te convido com muita alegria no meu coração. Seja bem-vindo a esse canal. Sou muito grata a você que se inscreveu no canal, que está deixando o seu like, porque você acreditou na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, e a serva está aqui em oração pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, seja glorificado por essa hora, por esse momento, porque Ele conhece as nossas estruturas, as nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, e Ele nos dá a oportunidade para pedir, para estar juntos, para clamar, para buscar a presença dEle. A face dEle nós não podemos ver, mas eu busco a face. Ele falou para mim que a face dEle eu não posso ver, mas eu busco o rosto dEle, a face dEle, as madrugadas. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido, toda honra e toda glória dada para Ele, que nós venha diminuir e Ele venha crescer para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em sabedoria Ele venha crescer, em nome de Jesus, porque o poder está nas mãos dEle. Né, meus irmãos? Nós estamos aqui para aprender todo dia com o Senhor. A serva já apresentou sua vida, suas petições, suas orações, seus projetos, seu ministério. Não sei se você tem ministério. A serva já apresentou aí a sua vida. O Senhor já apresentou aí suas causas. A serva do Senhor já apresentou ao Senhor as suas causas, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, porque essa obra é dele. Ele só me colocou aqui para me ministrar o que Ele colocasse na minha boca, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tem pessoas, muitas não, tem pessoas que falam assim, a palavra de Deus fala assim, também. Que nós temos que, quando nós quiser orar, falar com Deus, vamos fechar a porta do nosso quarto e nós vamos particular com Ele. É Ele, eu e Ele, e você e Ele e você. Mas a serva, quando está aqui no canal, ela está ministrando e exortando meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E eu apresento a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E convido meus irmãos para ir para o cantinho de oração, um particular com Ele. É Ele e você e Ele, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então já orei pela sua vida, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no controle de tudo, porque Ele falou que onde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, e eu sou obediente, eu coloquei, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar, Pai Nosso, para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. A palavra do Senhor fala assim, em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Estamos aqui juntinho clamando a Ele. Ele vai nos ensinar, nos capacitar. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para o versículo que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Eu vou entregar agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. E nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Essa mensagem o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos, para os meus irmãos estar meditando em nome de Jesus. Glória a Deus.
2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala assim: a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas destruidor, os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha aí, meus irmãos. A Seva vai ler mais uma vez para os meus irmãos entender bonitinho, para não ficar confuso. Glória a Deus, aleluia. Vamos, preste atenção. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A Bíblia está afirmando, é a palavra de Deus, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha aí, temos que levar toda a nossa fé em obediência a Cristo. Temos levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Temos até aqui, meus irmãos. A serva do Senhor leu 2 vezes, para que fique bem conectado na mente. O Senhor está falando aqui que nós temos que seguir a obediência de Deus. Essa é a nossa armadura. Porque quando nós estamos na obediência de Deus, Ele está no controle da nossa vida. Porque quando nós não estamos na obediência de Deus, quando nós não estamos na obediência de Deus, não tem como Deus operar na nossa vida. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele ama o filho que obedece. O Senhor, Ele abomina o filho rebelde. Ele abomina. Veja só, quando o pai carnal, nosso pai carnal, tem 1, 2 filhos, ou 3, e tem um que é obediente a ele, faz tudo certinho, esse pai não tem orgulho do filho? Quando segue a instrução do pai? E quando tem um rebelde? Que diferença que tem do rebelde por o que obedece? O rebelde, a gente traz a correção para vir para o caminho, para vir para a linha, para fazer as coisas certas. Nós temos que trazer a correção, falar, direcionar, dizer o que é certo, o que é errado, o que não pode fazer. E isso abomina muitas coisas, o coração do pai, o coração da mãe, dos familiares. As pessoas ficam revoltadas, tristes por aquele filho, pelo que ele está fazendo, desobedecendo, e todos sabem que ele vai pagar um preço caro, porque não obedeceu. Mas o filho obediente é diferente. Isso não é diferente com Deus, com nós. Às vezes Deus tira a mão e aquela pessoa vai
prevalecer lá, no caminho que ele escolheu. Ele vai sofrer, porque ele não está mais com a proteção. Veja só o filho pródigo, quando pediu a sua herança para o pai. E o pai vendeu a metade e deu para o filho. E o filho foi e gastou tudo. Enquanto tinha dinheiro, a vida foi fácil. Mas depois que o dinheiro acabou, a vida foi difícil. Ele sofreu, prevaleceu, foi maltratado, judiado, chutado. Ele até que chegou a comer com os porcos. E na casa do pai ele tinha do bom e do melhor. E para onde ele voltou? Para os pés do pai de novo. Para debaixo das asas do pai de novo. E o pai recebeu. Não é diferente com Deus. Se você fez alguma coisa que não agradou o coração de Deus e saiu da presença do Senhor, volte. Ou você que ainda não entendia e não tinha confessado Jesus como seu único suficiente Salvador, confesse. E para você também que saiu da presença do Senhor, volte. Sem Jesus, meus irmãos, não tem como prevalecer. É de pior para pior. Mas com Jesus, pastora, quer dizer que está dizendo que com Jesus nós não vamos sofrer, nós vamos passar por mesmas coisas que os outros estão passando. Mas nós estamos na videira verdadeira, nós passamos como onda do mar, pulando por cima, ó. Porque o Senhor está segurando a nossa mão, o Senhor está nos dando livramento. Nós vamos passar por tudo. O Senhor, ele passou também por tribulação, mas Deus estava no controle, enviava os anjos, enviava o Espírito Santo. Jesus, ele sofreu mais do que nunca nesta terra. Não porque ele é pecador, não porque ele saiu da presença do Senhor, mas por amor a nós. Porque o Senhor foi piedoso e misericordioso. Não era mais para nós estar vivos nesta terra. Era para o mundo já ter se acabado como Sodoma e Gomorra. Mas Deus ainda está sustentando. Tem pessoas que falam, mas tantas pessoas falam que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Ele está te dando oportunidade para não perder o filho. Ele está te dando oportunidade para você se converter e vir para Ele. Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqueles que o Senhor já levou, é porque chegou o dia deles. E quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor pode nos dar vida longa. Porque Ele mesmo já me deu 15 anos a mais. Ele já me deu para me permanecer aqui. Ele pode dar vida longa para mim e para você. Ele pode dar para você também essa vida longa. Ah, mas a Bíblia fala também que nós temos que contar os nossos dias. Se nós soubéssemos como lá em cima é bom, nós tínhamos que contar os nossos dias. Sim, Ele também ensina. Mas Ele tem propósito para nós na terra. A nossa missão ainda não acabou. Então Ele dá-nos vida longa para nós permanecer, fazendo o querer dEle. O querer dEle. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Ele não vai te dar vida longa para você fazer o mal na terra. Ele não vai te dar vida longa. Ele vai, e às vezes, quando você sai da presença do Senhor, Ele leva, que é para Ele não perder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ficar conectados com a presença do Senhor na dispensação dEle?
Não tem como dar errado, meus irmãos. Não tem como dar errado. O filho pródigo voltou. E o pai perdoou. Assim faz o nosso Abba Pai. Se você errou, se você saiu da presença do Senhor, vem, volta. Volta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira. Ele é a rocha. Vamos construir nossa casa na rocha. Glória a Deus, aleluia. Que o vento vem e não leva. Estamos firmados na videira. Injetado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? Vou ler o versículo mais uma vez. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Obediência de Cristo. Nós temos que levar essa obediência. Deus, Jesus Cristo obedeceu ao Abba. E Ele deixou esse legado para conosco. Obedeceu o Abba a Ele. Ele é o nosso Salvador. Vamos obedecer Jesus? Vamos obedecer o Abba? O Abba Pai, o Salvador do mundo, o Criador do céu e da terra. O amor dele foi imensurável por nós e a nossa gratidão é obedecer, crer, acreditar, ter fé, confessar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes. Mas antes, fale um amém, um glória a Deus aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco todas essas pessoas que estão na mesma fé, na mesma concordância, na palma das suas mãos. Aqueles que me pediram oração, aqueles que eu falei que ia orar. Aqueles que estão deixando o seu like, estão se inscrevendo, estão enviando a palavra a outras pessoas. Aqueles que estão crendo, acreditando, nos acompanhando na mesma fé, na mesma concordância, eu coloco nas suas mãos agora. O Senhor conhece as estruturas, necessidades, sabe tudo o que precisa, antes que Ele abra a boca deles. Mas o Senhor nos dá a oportunidade para pedir, nós estamos aqui. Obrigado, gratidão. Colocamos nas suas mãos, todos eles. O Senhor conhece. E o Senhor visite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém? Apresentamos o Brasil nas suas mãos, apresentamos o nosso bairro, a nossa rua, o nosso estado. Nós apresentamos essa cidade que o Senhor nos trouxe para cá. Faça o seu querer, meu Pai. Acampa os seus anjos arredores. Pai, tira todo o trono de Satanás do Brasil e entra com a provisão de paz, que essa terra venha ser abençoada, esse país venha ser abençoado para nós, venha nos mandar leite e mel. Sara o nosso Brasil, Senhor, nós te pedimos agora em oração, em nome do Senhor Jesus. Visita as criancinhas do universo, dos países do mundo. Visita os adolescentes, as crianças, os lares, as famílias. O Senhor ama a família, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Você vai para o seu cantinho de oração agora, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes. Amém? Vamos orar, Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te dê inteligência e sabedoria para você seguir. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Perdoa. Perdoa. Às vezes tem feridas bravas, doenças bravas, malignas, que entram no corpo da pessoa, porque a pessoa não libera perdão. E isso faz mal para você e para as outras pessoas que você não perdoou. Então, como que você pode receber alguma coisa de Deus se você não perdoa? Jesus perdoou. Jesus perdoou o inimigo. Jesus perdoou os inimigos. Não seja maior do que Jesus. Que ele venha crescer e nós venha diminuir. Peça perdão. Às vezes a pessoa está com câncer, está com AIDS, está com outras doenças malignas. Por falta de liberar perdão.
Meus irmãos, se você entender o que é liberar perdão, ou se você entender o que é carregar rancor, ódio no coração de outras pessoas, isso faz muito mal para a pessoa. Você cria doenças malignas dentro da pessoa. Então, libere perdão. Eu posso estar orando por você, pode fazer campanha. Enquanto se você tiver alguma coisa com o irmão, você não vai ser curado. Você só vai ser curado quando você liberar perdão. E perdoar. Jesus perdoou, faça isso. Você vai ser curado depois que você perdoar e liberar perdão. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.